Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Dia de jogo de Atlético, dia muito importante para o Furacão voltar a vencer e se estabelecer na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B e um dia muito importante para o Atlético conseguir ser efetivo. E eu acho que a construção desse Atlético do Odair vem tendo alguns detalhes que são legais da gente perceber como um time é formado, como um time é montado, como um time é desenhado, sabe? No final das contas, a percepção que eu tenho é que esse time ele é muito desenhado a partir dos seus laterais. Acho que o Cauã ele já chegou e já conseguiu dar uma resposta muito positiva e ganhar influência no time, e o time procura muito Cauã. Uma vez eu ouvi sobre esse camarada aqui atrás, de outro jogador, que ele fala, cara, o maior reconhecimento que o jogador pode ter que ele vive uma boa fase é quando o time procura muito ele. E o Cauã vem sendo muito procurado. Mas se tem alguém que é mais procurado ainda que o Cauã, é o Esquivel. E eu falo hoje com tranquilidade. Hoje é o jogador mais decisivo e mais influente do jogo do Atlético. O Atlético, ofensivamente, e isso parte desde a saída de bola, ele só funciona quando o Esquivel tá no bom dia. Não tem ninguém que é tão importante para esse mecanismo coletivo ofensivo do Atlético funcionar do que o Lucas Esquivel, porque ele participa das três fases do jogo. Ele participa da saída de bola de qualidade, ele participa da saída de bola de bons toques, de boa construção. Ele participa da segunda fase, se somando ali para criar, pô, sempre dando opção de diálogo. E ele também chega muito bem no último terço. Então você tem um jogador que no campo inteiro é uma zona possível para ele desequilibrar. O campo inteiro é uma zona provável para ele desequilibrar. Eu acho que isso acaba tendo um peso muito grande. Eu acho que isso acaba tendo uma relevância muito grande. Eu acho que acaba tendo um tamanho gigantesco para o Esquivel. E pro Atlético, devido à qualidade do Esquivel. A gente não tá falando de qualquer jogador sendo utilizado, a gente tá falando de um jogador de alto nível sendo utilizado, de grandes mecanismos, de grande qualidade. Então isso pra mim tem um papel gigantesco. Só que nesse jogo, ele não vai ter tanta presença ofensiva, né? A presença do Esquivel como terceiro zagueiro, eu acho que ela merece bons debates. Vale a pena você prender defensivamente um jogador que te entrega tanto ofensivamente? Porque o Esquivel, como terceiro zagueiro, ele até defende bem, ele tem uma boa saída de bola, ele tem uma boa qualidade. Mas você perde aquele cara com uma altura maior, podendo desequilibrar com cruzamentos, com associações. É o tipo de sentido que, assim, eu entendo quem cobra o Esquivel tá nessa posição. Mas a tendência é que nesse jogo contra a equipe do Amazonas ele esteja. Só que esse vídeo é para mostrar o quanto o Esquivel é importante e que o Esquivel, como terceiro zagueiro, ou jogando numa altura mais baixa, ele não precisa estar lá perto da área para ser desequilibrante. Ele não precisa estar lá perto da área para ser um elemento que vai dar assistências, que vai participar de gols, que vai criar chances. Volto a dizer, é o jogador com mais chances criadas ao longo da Série B com a camisa do Atlético. Nenhum jogador gerou mais finalizações que o Lucas Esquivel. Então você ter esse jogador bem, você ter esse jogador competindo, você ter esse jogador disputando, cara, é de um peso muito grande. E eu quero mostrar isso pra vocês. Olha essa sequência de assistências do Lucas Esquivel. Vamos entender aonde elas começaram a acontecer. Vou botar aqui na primeira, só para as coisas acontecerem na ordem certa. A última assistência que o Esquivel deu, uma dessas três assistências que ele deu na Série B. Olha a altura dele. Olha a distância da área. Esse posicionamento aqui do Esquivel, se falasse que foi o terceiro zagueiro que fez esse cruzamento, acho que a maioria acreditaria. Até porque quando você joga com três zagueiros, você não fica com os caras presos lá atrás. Você dá um pouquinho mais de liberdade para eles. Então, o Esquivel nesse posicionamento, o Esquivel nesse mecanismo, o Esquivel nessa capacidade de chegar da frente, puta, mesmo sendo esse terceiro zagueiro, eu acho que ele oferece isso.
Contra o Avaí, novamente, na base da jogada. Contra o Avaí, numa origem do lance ali, que ele pode botar essa bola em profundidade pro Luiz Fernando correr e atacar o espaço. Aí contra o CRB, pra gente acabar as assistências dessa edição de Série B. Mas novamente ele na base da jogada. Eu volto a dizer, é um posicionamento do terceiro zagueiro. Se o Esquivel como terceiro zagueiro chega com a bola aqui, ninguém vai falar nada. Então, assim, ele ser terceiro zagueiro não muda muita coisa. Eu trouxe até o jogo contra o Belgrano, que ele atua como terceiro zagueiro em muitos momentos da partida, pra gente ver a origem da jogada, que ele dá 2 assistências e vira o jogo a partir dos cruzamentos dele. Olha onde ele tá na origem da jogada, sabe? Olha onde ele tá na origem da jogada, no segundo gol, que ele também dá assistência. Então o Esquivel ele tem uma característica muito boa, que esse cruzamento em arco, vindo de uma zona, vindo de uma posição, podemos chamar assim, uma posição não tão é, característica da assistência. O lateral para dar assistência ele costuma estar mais avançado. O Esquivel pode ser influente um pouquinho mais atrás. Então mostra como o Esquivel com o terceiro zagueiro faz total sentido, porque a gente ganha na saída de bola e a gente não perde no apoio. A gente ganha na construção da jogada, algo que o Atlético precisa melhorar, algo que eu acredito que o Atlético ele tem como ponto fraco. Mas também essa chegada na base da jogada no campo ofensivo que o Esquivel tem, ela consegue ser perigosa, ela consegue ser letal, ela consegue ser, enfim, dinâmica. Podemos falar assim. Então, pra mim, o Lucas Esquivel é um dos principais jogadores do Atlético e precisa ser tratado como. E o Lucas Esquivel, pra mim, é o grande cara desse Atlético até agora na Série B em questão de regularidade. Pra mim, ninguém foi mais regular que o Esquivel até agora na competição. Pra mim, ninguém foi melhor que o Esquivel até agora na competição com a camisa do Atlético. Beleza, pessoal? Então, assim, é o tipo de jogada que eu acho que pode fazer diferença hoje contra o Amazonas, com o Esquivel aparecendo como elemento surpresa, meio quietinho, meio devagar nessa fase ofensiva e a partir daí podendo desequilibrar. Eu volto a dizer, não é só o Esquivel que tem muita essa qualidade. O Cauã também tem. Hoje vai ter vídeo sobre o Cauã. E óbvio, a gente vai trazer tudo no pré-jogo, na nossa live de Atlético e Amazonas. Um jogo que, desde quando a gente caiu, a torcida comenta muito, né? Putz, o Atlético vai pegar o Amazonas. Chegou o dia. E o Atlético com uma necessidade muito grande de pontuar. Talvez mais do que o torcedor imaginava no momento que mais pô, que pensava nessa possibilidade de enfrentar a equipe do Amazonas. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Eras.